Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, gente, minha carteira tá completando um ano aí, né? Faz um ano que eu invisto na Bolsa de Valores, que eu comecei a investir, inclusive, foi exatamente nesse período que eu também comecei a gravar aqui pro canal, então, basicamente, aí no mesmo período, o meu canal também tá completando um ano. Eu comecei a investir e gravar vídeos aqui no canal em agosto, né, de 2024. Então, hoje a gente tá aqui no finalzinho, aí na metade de julho, porém, considerando agosto e julho, inclusive, ali, digamos que já faz um ano que eu invisto, né? Já fazem 12 meses. Então, eu estou gravando esse vídeo como um overview aí da minha carteira, né? Pra gente fazer uma análise desse primeiro ano de investimentos e mostrar aí pra vocês se valeu a pena, quanto que a minha carteira rendeu, né? E quanto que eu consegui investir nesse um ano aí de investimentos, né? Então é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e bora pro vídeo. Bom, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Nadiele e nesse canal eu compartilho aí a minha jornada no mundo dos investimentos. Eu comecei basicamente do zero, a minha carteira, e hoje eu tô completando um ano de carteira e eu sou CLT, né? Para quem não sabe, tá meio óbvio aí no nome do meu canal, mas eu sou CLT e invisto para tentar aí sair um pouco dessa corrida dos ratos, né? Como eu costumo falar. E o meu objetivo com esse canal, principalmente, é incentivar vocês, é mostrar aí que a gente pode sim investir, mesmo ganhando pouco, mesmo tendo todo o corre aí da vida adulta, né? De trabalho e tudo mais, mas a gente tem a possibilidade de investir, né? E eu quero mostrar para vocês, através do meu exemplo, né? Através da minha vivência, como que isso vai se desenvolvendo, né? Porque hoje a gente tem muitos vídeos no YouTube de pessoas que já têm carteiras robustas, já investem milhares de reais todos os meses, né? Mas a gente é difícil encontrar pessoas que estão ali começando gradativamente do zero mesmo, construindo ali o seu patrimônio aos poucos, porque esse começo é um pouco invisível, né? As pessoas realmente não gostam muito de ver, não gostam muito de assistir. As pessoas elas costumam assistir aquelas pessoas que já investem 1 milhão aí por semana, né? E se inspiram nelas, mas a gente sabe que a realidade do brasileiro não é muito, não condiz muito com esse cenário aí. Então, o meu objetivo principalmente é de mostrar que aos poucos a gente vai conseguir construir esse patrimônio e a gente precisa de muita constância para conseguir chegar lá. Bom, gente, então vamos lá. Eu tô aqui com a minha carteira no Investidor 10 aberta, tá? Aqui mostra o valor aplicado e tudo mais. Eu não vou me atentar muito aos ativos que estão na minha carteira, porque vocês sabem que eu já faço um vídeo de atualização mensal aí mostrando os ativos que eu comprei, né? E como que a carteira tá, né? Enfim, mensalmente eu já mostro aí os aportes que eu faço e mostro a carteira. O objetivo do vídeo hoje mesmo é mostrar essa evolução aqui, né? A evolução do patrimônio e quanto que eu consegui receber, né? De dividendos, de retorno da minha carteira nesses últimos 12 meses, tá? Então, se vocês olharem aqui esse relatório, esse gráfico aqui, né, é muito interessante porque ele tem aqui justamente o gráfico de evolução da carteira, né? Então ali, ó, no mês 8 de 2024 foi o primeiro mês onde eu comecei a investir na bolsa de valores. Eu já tinha, né, gente, eu já tinha um valor guardado, que eu deixava guardado numa poupancinha, numa poupança não, é num CDB, numa caixinha ali, um cofrinho ali do como é que chama? É cofrinho? É, cofrinho no PicPay. Eu guardava no PicPay porque ele rendia 102% do CDI e para mim era uma boa opção, então eu deixava lá guardado. Era como se fosse a minha reserva de emergência mesmo, tá, gente? Eu tinha cerca de R$ 1.000. Se vocês forem lá no primeiro vídeo, vocês vão ver o valor que eu tinha. Aqui ele tá mostrando R$ 735 com 6 centavos, porque em algum período aqui no decorrer do ano ali, eu acho que foi ali em fevereiro de 2025, eu decidi tirar o valor que eu deixava como reserva de emergência, eu decidi tirar aqui da carteira do Investidor 10.
Então, eu não quis mais controlar aqui por conta de ser reserva de emergência. Às vezes eu poderia precisar tirar, então eu não queria ver esse patrimônio sendo diluído por conta disso, né, aqui na carteira. Então, eu não quis misturar a reserva de emergência com a renda variável, com a minha carteira de investimentos em si. Então, eu tirei, por isso que parte desse valor que eu tirei aqui saiu também, né? Eu excluí o lançamento ali do Investidor 10, então ficou como se eu não tivesse colocado nunca, né? Porque eu comecei a investir lá no início. Então, em 8 de 2024, eu comecei a investir, né, na Bolsa de Valores e eu estava com um patrimônio inicial ali de R$ 735. Então, digamos que esse foi o meu saldo inicial, né, o meu capital inicial aí, R$ 735. Já no primeiro mês ali eu já tive um ganho de capital ali de R$ 4,53. Esse ganho de capital aqui é variação, tá, gente? Não é dividendo, tá? Até porque eu fui receber o meu primeiro dividendo só no mês seguinte, né? E lembrando, pessoal, que a minha carteira é uma carteira para renda passiva, tá? Focada em renda passiva. E o meu perfil também de investidor é um perfil mais moderado. Então, vocês não vão ver ativos na minha carteira de alto risco, né? Eu não faço trade, então a minha carteira é muito voltada assim para ativos que eu vou manter a longo prazo na minha carteira. Eu não pretendo ficar vendendo e comprando muitos ativos fazendo trade, sabe? Porque a minha carteira é para isso, é para ter uma renda passiva mesmo. Então eu foco em ações que pagam dividendos, né, que são, eu tenho um histórico de boas pagadoras de dividendos. Foco muito em fundos imobiliários, né? A maior parte da minha carteira é de fundos imobiliários por conta dessa recorrência, tá? De pagamentos de dividendos. E alguns outros ativos que eu tenha no exterior também é para proteção do patrimônio, né, considerando aí que a moeda mais forte aí do mundo é o dólar, e também foco lá em ativos que são ETFs, REITs, né, que se equiparam aí aos fundos imobiliários aqui no Brasil e que são pagadores de dividendos também com recorrência trimestral, né, os meus ativos lá do exterior também tem esse perfil. E o único ativo aí que eu tinha que é realmente de renda bem variável, assim, digamos que é bem volátil mesmo, eram as criptomoedas, mas eu fiz algumas alterações. Então, hoje eu foco em ter na minha carteira no máximo 5% de criptomoedas, né, que são esses ativos mais voláteis. Mas de resto, a minha carteira realmente é mais focada em renda passiva mesmo, tá? Então, eu no primeiro mês eu tive ali R$ 4,53 de ganho de capital, que seriam as variações, tá? No segundo mês, eu já aumentei o meu patrimônio para R$ 1.022, né? Com o valor aplicado ali de 1.048, ou seja, tive uma perda ali de capital de R$ 25 ali em setembro, mas a gente também teve pagamentos de dividendos. Então, depois eu vou mostrar para vocês mês a mês quanto que eu recebi, o valor total no ano aí. É bem legal ver isso. Depois, ali em outubro de 2024, já teve um aumento ali no patrimônio, né? Um valor aplicado de R$ 1.396, e com uma perda também, porque foi onde começou aí a ter aquela variação bem pesada na bolsa, aquela queda bem expressiva, e onde eu aproveitei também para investir nos ativos que estavam em queda, mas que eram bons ativos, para poder fazer um bom preço médio ali e depois perceber a variação positiva, né? O ganho ali. Em setembro, né, eu já tive ali, já deu uma aumentada boa, né, em comparação ao ano anterior, o mês anterior, já foi para um valor aplicado de R$ 2.341, com uma perda também de R$ 100, R$ 1.000, Deus me livre. R$ 100, 102,62, e dali ficou um patrimônio de 2.238, reais com 81 centavos. Depois, em dezembro, com ali o pagamento de 13º, né, que a gente recebe em dezembro, eu também peguei férias em dezembro, então eu consegui fazer um aporte também maior ali, então também já deu uma pulada bem boa ali de capital, né, já subiu bastante ali de patrimônio, melhor dizendo, para R$ 3.655 de valor aplicado,
com uma perda ali de capital de R$ 118,52, mas, assim, eu acho que estava bem controlado, bem ok aqui, tá? Depois também subiu mais um pouquinho, né, para R$ 4.899. Então eu tava fazendo ali em média, gente, o valor de aporte ali em média de R$ 1.000. Eu tava tentando sempre investir R$ 1.000. Obviamente que vai variar, vai ter meses que vai ser menos, outros mais, mas a média ali, vamos colocar de média, acho que R$ 800 por mês, de média. Então, ali em janeiro de 2025 já aumentou também, né, para R$ 4.899. Uma perda de capital de 139, né, à medida que a gente vai aumentando o nosso patrimônio, a gente vai perdendo também capital, né? Então, é proporcional ali o percentual de variação. Então, um patrimônio de R$ 4.759, considerando a perda, né? Depois, em fevereiro, como eu acho que eu adiantei algum aporte em fevereiro, ali no final de fevereiro eu recebi e acabei adiantando o aporte, então não ficou uma diferença muito grande entre janeiro e fevereiro aqui, tá? Então ficou ali um valor aplicado de R$ 5.023, uma perda de capital de R$ 124, com um patrimônio de R$ 4.898. Em março também subiu mais um pouquinho para 5.630. Aí aqui já começou a dar uma variação positiva, né? Já começou a dar uma respirada ali na bolsa, nos fundos imobiliários. Então eu tive um ganho de capital ali em março de R$ 76,47, ficando com um patrimônio de R$ 5.706. E depois, eu acho que em abril foi foi o mês em que eu mais tive variação positiva, né? Eu estava com valor aplicado de R$ 6.214, com uma variação positiva de R$ 241. Então, eu fiquei com um patrimônio de R$ 6.455,31. E aí, em setembro, voltou ali, desculpa, em maio, voltou ali a cair a carteira, né? Voltou ali a cair a bolsa, enfim. Então, tava com valor aplicado de R$ 7.520,23, com ganho de capital de R$ 180, ficou com patrimônio ali de R$ 7.700. E aí, no mês passado, a gente também já teve uma quedinha aí maior, eu fiz também um aporte menor ali, né? Então ficou um valor aplicado de R$ 8.250, com um ganho de capital de R$ 49,64, um patrimônio de R$ 8.299,73. E chegando, né, em julho, o último mês que eu investi, cheguei ao valor de R$ 9.224 aplicados, com um ganhozinho de capital ali de R$ 5,25, um patrimônio de R$ 9.229,50. Eu espero muito chegar ali aos R$ 10.000 aplicados já agora em agosto, tá, gente? Vou me esforçar bastante para conseguir manter isso. E agora, gente, na parte de proventos, eu não vou colocar ali na tela do Investidor 10, porque ali ele considera o que eu recebi do exterior como em reais, tá? Ele faz a conversão ali, considera isso, e então o valor fica um pouco errado. Então, eu trouxe aqui o valor que efetivamente eu recebi só de ações, nessa primeira parte aqui, né? Só de ações, fundos imobiliários nacional, né? Aqui do Brasil. Então, eu coloquei mês a mês aqui, considerando 11 meses, tá? Porque a gente investiu num mês e recebeu no outro mês. Então, vai ter sempre um mês aí de diferença, né? Mas ali, no primeiro mês, que foi em setembro, eu recebi R$ 5,87 de dividendos, depois já aumentou para R$ 7,22, R$ 7,98, aí deu uma dobrada aqui, né? Para R$ 18,41, depois R$ 23,60, depois mais R$ 26,69, depois mais R$ 48,02, R$ 33,28, R$ 40,76, R$ 51,84, que foi o recorde de dividendos ali no mês passado, tá? Em junho que eu recebi. E agora em julho eu recebi R$ 40,74 de dividendos, tá?
Então, considerando o ano, né, esses 12 meses, considerando 11 meses, que foi o rendimento que eu tive em 11 meses, né, eu recebi aí R$ 304,41, tá, gente? Uma média aí de R$ 25 por mês de dividendos, incluindo ações e fundos imobiliários, principalmente, né? Aí, o que eu fiz aqui? Para ter uma média do retorno que eu tive, né, do retorno que eu tô tendo, eu somei o valor que eu tenho aplicado em ações e em fundos imobiliários e dividi pelo total, né, de rendimentos recebidos e eu tive aqui um retorno de 4,80, tá? Um retorno em 11 meses. Eu achei bem baixo, tá, gente? Eu confesso que eu esperava receber mais, mas eu estou trabalhando nisso, tá? Então eu tomei algumas ações, tenho tomado algumas ações para que a minha carteira ela tenha um rendimento maior aí, pelo menos 1% ao mês eu quero ter de retorno, tanto principalmente de fundos imobiliários, mas eu também tenho feito algumas trocas aí na minha carteira de ações para conseguir investir mais em ações que pagam um dividendo yield maior e que são mais recorrentes também no seu pagamento de dividendos. Então, eu tenho focado em aumentar esse rendimento, até porque a minha carteira é focada nisso, então não faz muito sentido uma carteira que tem esse foco tá rendendo aí 4% ao ano. Se for somar aqui aos rendimentos ali dos Estados Unidos, dá mais ou menos, dos Estados Unidos do exterior, de modo geral, dá mais ou menos 6%, né? Ao ano de retorno. Mas, considerando ações brasileiras e fundos imobiliários, como esse é o meu maior foco, né? A minha carteira ela tem sido voltada para isso, eu espero no próximo ano aí conseguir trabalhar para que a minha carteira tenha um rendimento maior. E aqui eu tenho os lançamentos dos dividendos recebidos no exterior, tá? Aqui ele tá considerando 10 meses, porque vai ter meses aqui em que mais de um REIT ou ETF vai pagar dividendos. Eu não separei bem aqui, mas teve mais de um pagamento. Então, eu somei aqui, foram centavos, tá, gente? Porque lá os retornos realmente são mais baixos, por conta até do desconto que tem ali de imposto de renda, né, que é 30%. Então, eu somei aqui, coloquei, né, os retornos em centavos que teve, e o total somou aí US$ 4,19. Considerando que eu tenho um valor investido, tá? Isso é valor aplicado, não é valor real, assim, desconsiderando variação aqui. De US$ 335,19, fiz ali a mesma conta, né? Dividi por um pelo outro e multipliquei por 100, eu tive um retorno ali dos Estados Unidos nos 10 meses aí de 1,25%. Considerando que lá nos Estados Unidos, acho que o máximo que eles pagam ali, inclusive em renda fixa, né? Considerando o retorno mesmo de dividendo e tudo mais, 5% ao ano, talvez. Então eu acho que tá ok esse retorno aqui. Eu também não foco muito, né, nesses investimentos para dividendo em si, por conta de ser um investimento mais para segurança mesmo, né, para reserva de valor, digamos assim. Então eu não levo muito em consideração. O que mais me incomoda mesmo é esse rendimento aqui de 4% de retorno em 11 meses, considerando a minha carteira aqui no Brasil, tá? Bom, gente, minha opinião pessoal, né? Digamos assim, como o que eu posso dizer para vocês sobre isso. Eu acho que vou deixar bem claro para vocês que não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil na nossa condição. Eu posso falar de mim, né? Na minha condição, tirar todo mês aí R$ 1.000 para investir, tá? É realmente um sacrifício que eu faço, digamos assim. É um esforço mesmo, tá, gente? É um esforço mesmo que eu faço para poder conseguir investir. Não é todo mês que a gente consegue, né, investir talvez ali o valor que a gente esperava, então acaba tendo um pouco de frustração nesse sentido. Às vezes tu vê se vê em situações em que acha, poxa, talvez eu não vá conseguir, mas é óbvio que eu não vou desistir, tá, gente? Eu acho que
A importância principal aqui do meu trabalho que eu faço no YouTube é demonstrar, é motivar, é incentivar você que me assiste, é incentivar você que me acompanha a ter constância e a ter disciplina nos seus investimentos. Que isso é algo que eu busco ter sempre, tá? Isso me ajuda, gente, não só a ter constância para os investimentos, mas isso me ajuda também na minha vida pessoal, no sentido de me controlar, me conter melhor, porque eu priorizo o meu investimento, tá? Então, é óbvio que eu não vou deixar de viver, é óbvio que eu não vou deixar de comprar aquilo que eu preciso, porque eu tenho 2 filhas, como vocês sabem, sou mãe solo, então a dificuldade é um pouco maior, então o custo de vida também é um pouco maior por conta de ter filho, mas como eu priorizo me pagar primeiro, digamos assim, priorizo o meu investimento, então eu acabo controlando também os meus gastos para poder conseguir sobrar dinheiro para investir. Na verdade, o investimento é a minha primeira ação que eu tomo quando eu recebo meu salário, né? Eu já retiro logo o valor de investimento para não. Obviamente que eu me planejo, né, gente? Eu me planejo durante o mês para não ficar devendo, né? Porque aí, obviamente, que eu teria que tirar do valor do meu investimento para poder pagar contas. Por isso que uma coisa complementa a outra, entende? Quando eu tô focada em investir, eu vou organizar a minha vida para poder ter um custo de vida menor, né? E para conseguir investir. Inclusive, era uma meta minha que eu tinha de médio prazo, de reduzir o meu custo de vida a R$ 2.000 por mês, para poder investir os outros R$ 2.000 por mês também. Só que eu não consegui, de fato não consegui, porque eu também foquei em algumas coisas aqui na minha casa, né? Eu quis trocar alguns móveis aqui, comprar, fazer algumas alterações aqui na minha casa, principalmente em relação aos móveis. Então eu acabei tendo que fazer esse balanceamento, obviamente. Mas eu acho que é muito importante você começar a investir para você pensar no seu futuro, para você ter uma segurança maior, né? E também para você conseguir desenvolver essa capacidade de disciplina, né? De se disciplinar, de se autoconter, no sentido de gastar menos, de poder investir mais dinheiro, poder pensar no seu futuro, né? E ter uma segurança, né, gente? Se acontecer alguma coisa com você, eu sou CLT, por exemplo, se acontece alguma coisa, se eu sou demitida, eu tenho pelo menos uma segurança, né, de que eu vou ter algum tipo de rendimento ou que eu vou conseguir me sustentar pelo menos alguns período aí para eu conseguir arrumar outro emprego, enfim, não fazer frente aí às minhas despesas, né? Obviamente que esse valor, né, para isso a gente tem a reserva de emergência. A ideia não é mexer na renda variável, mas não tem certeza de nada, né, gente? A gente não consegue controlar o futuro, então o que a gente pode fazer hoje pra gente estar melhor amanhã, eu acho muito importante fazer e eu acho que é isso que o objetivo do meu canal é esse. O que vocês acham? Valeu a pena? Pra mim valeu a pena, gente. Por quê? Porque eu tive um retorno, né, desses investimentos, porque é o objetivo da minha carteira. E considerando renda variável, a gente sabe que os ativos eles sobem e eles descem. E a tendência geralmente, né, dependendo do ativo que você está investindo, é que ele se valorize no longo prazo. E a minha carteira é isso, né, gente? É disso, é de longo prazo, é para ter uma aposentadoria, uma renda passiva mesmo aí nos próximos anos e conseguir ter uma segurança maior. Então, se você gostou, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, comenta aí o que você achou, comenta aí se você investe também, né, qual que é o teu patrimônio hoje, o que você acha, né, dos investimentos. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!